Oi, pessoal. De novo nós estamos aqui para conversar um pouco sobre a palavra do Senhor e dizer o quanto ela nos abraça para enfrentarmos os problemas do dia a dia. E os problemas não são só no campo secular. Muitas vezes nós temos problemas nas próprias instituições, estas que deveriam ser facilitadoras do nosso acesso ao Senhor, muitas vezes nos dificulta ou nos aflige a alma, a ponto de termos agora aí por aí os desigrejados. Eu não sou a favor nem contra disso. Eu acho que cada um, depois da reforma, foi categórico isso. A gente tem acesso à palavra do Senhor e a nossa função é nos ajudarmos como irmãos. Eu acho perfeitamente salutar e até necessário que sejamos congregados em uma instituição, desde que ela seja séria e eficaz na sua distribuição da palavra, que não é dela, mas é do Senhor. Pois bem, estivemos algum tempo, eu e minha família, numa igreja onde que se valorizava muito as indumentárias clericais, sacerdotais, enfim, e isso nos trazia um certo desconforto, porque nós cremos que todos somos vistos pelo Senhor como igualdade, porque Deus amou o mundo de uma maneira tal que deu o seu Filho para que todos aqueles que nele crê não perecessem. Ele não especificou esse aquele, embora existam funções da igreja, mas o reino é diferente dessas funções aqui na terra. Então, de longe, às vezes a gente sabe, aquele irmão ou aquela pessoa é de tal denominação por conta do que ela usa uma indumentária tal, usa uma joia tal, usa um crucifixo ou uma cruz, enfim, cada um tem a sua liberdade, porque nós vivemos num país que nos dá esse direito, esse privilégio de sermos livres. Eles cumprimentam uns aos outros com algum vocabulário que é próprio da denominação deles, enfim, isso é perfeitamente normal e aceitável até. Mas como as pessoas vão nos conhecer, as pessoas incrédulas ou aquelas pessoas que não tiveram acesso ao Senhor ainda por alguma maneira? A Bíblia nos orienta que a gente tem que ser conhecido quando amarmos uns aos outros. O que ocorre hoje é que nós somos conhecidos pela maneira de nos vestirmos, pela maneira de andarmos, pela maneira de cumprimentarmos, e de lá se vê, olha, aquela pessoa é da denominação tal, porque o jeito dele falar denuncia, o jeito dele andar denuncia. E às vezes no nosso dia a dia, a gente conversa com uma pessoa e fala, você é de tal igreja, você sou ou não, enfim. O que eu quero dizer é o seguinte, que estas coisas, embora sejam transferidas para a religiosidade, elas não são espiritualidade. Nós vemos que no Evangelho de João é o livro do amor, no capítulo 13, no verso especificamente, o verso 35, Jesus Cristo diz assim, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Essa versão aqui é de Almeida, uma versão bastante conhecida, talvez a mais conhecida. Enfim, nos diz que se amarmos uns aos outros, nisto eles conhecerão que somos discípulos, né? Na outra versão que eu tenho aqui, a nova versão mundial, essa versão que tem aí abarcado muito das nossas igrejas, é uma versão coloquial muito interessante. Ela diz o seguinte: o versículo 34, ele dá um novo mandamento: amem-se uns aos outros como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então eu quero com esta palavra dizer que, independente de nos conhecermos pelo nosso vocabulário, pelo nosso jeito de vestir, pelo clero que eu sou, pela estola que eu uso, pelo jeito que eu ando, se não amar, eles nos conhecerão assim. Você é de tal denominação, você é de X denominação. Mas o Senhor diz que, se amarmos uns aos outros, nisso as pessoas vão conhecer que somos discípulos dele. Então está na hora, pessoal, de rompermos as barreiras institucionais e nos amarmos como irmãos, porque o mundo jaz no maligno e nós precisamos mostrar de alguma maneira, além da pregação, que somos diferentes. Como? Nos amando. Eu tenho visto muita degladiação na mídia de pastores
padres. Eu não vou dizer nome porque todos sabem, isso não é necessário. Enfim, vamos abraçar esses padres e esses pastores e dizer nós somos irmãos, tá? Ou não, sei lá, mas a gente precisa amar uns aos outros. Fica aqui a palavra de Roberto Mota, que Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor. Amém.